Olá, feliz dia! Para elevá-lo a patamares mais altos na vida, está no ar o programa Seichonoye para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! E hoje a preletora Marie Murakami explica em sua palestra que as sensações físicas são imperfeitas. Nem pisque para não perder um só instante de mais um desfile de pura sabedoria. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia é um dos mais completos guias práticos para as pessoas alcançarem uma vida feliz em todos os sentidos. Nele você encontra dicas de combinações de alimentos que melhoram a saúde física e mental, o que influencia diretamente na construção de um bom destino. Na obra você também acha reflexões sobre o perigo do consumo de carnes e ainda aprende a ler a sua própria mente, observando o seu rosto no espelho, além, é claro, de se tornar capaz de conhecer o caráter de alguém com uma só olhada. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia, mais uma obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, sai por apenas R$30. Ligue e se informe 0800 770 2600 ou encomende pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Muitos buscam o prazer físico como se fosse o céu. Outros acham que já encontraram Deus apenas porque conseguem eliminar a dor. Mas cuidado! A verdadeira espiritualidade não se mede com o que o corpo sente, pois as sensações físicas são imperfeitas, conforme explica em sua palestra de agora a preletora Marie Murakami. Maravilhosos filhos de Deus que estão conosco hoje, assistindo esse programa da Seichonoye na TV, o modo feliz de viver. Você que mora em Registro, no estado de São Paulo, nas cidades do interior do estado de São Paulo, em outros estados, enfim. Todos os brasileiros maravilhosos que nos acompanham nesse momento. É um grande prazer poder lhes dirigir as palavras. E hoje nós vamos estudar com o livro Assim se concretiza o bem. Assim se concretiza o bem, da autoria do professor Seicho Taniguchi. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre as sensações físicas. As sensações físicas são imperfeitas. O que quer dizer isso? E aqui na página 23, o professor assim nos escreve: nossos 5 sentidos não captam de maneira alguma a totalidade das existências tal como elas se manifestam. Nós pensamos que com os nossos olhos carnais podemos ver tudo, que nós podemos ouvir tudo, que nós podemos sentir tudo com o tato, com o paladar, com o olfato. Mas na realidade, nossos 5 sentidos não podem captar a totalidade do que é a existência desse mundo da matéria. Aí o professor escreve ainda o seguinte: nós não ouvimos nem vemos a totalidade das coisas existentes do universo, que existe uma imensidão de cosmos, onde existem infinidades de estrelas que nós nunca tivemos a oportunidade de ver. Mas existem, por exemplo, animais como os morcegos, que o professor escreve aqui, que eles conseguem enxergar no escuro. Ele emite ondas ultrassônicas dentro da gruta que se refletem nas substâncias ali existentes, fazendo com que ele perceba a existência de algo. Quer dizer, mesmo na escuridão eles conseguem ver. Imaginou se nós pudéssemos ver na escuridão? Quando estamos com a luz toda, nós podemos ver tudo, mas de repente acaba a energia, nós ficamos todos perdidos. E a gente fica pensando, puxa vida, como é limitada a nossa capacidade. Aí ele cita o caso, por exemplo, dos animais, como os cachorros. Os olhos do cão são incapazes de distinguir o colorido dos objetos tal como conseguem os olhos humanos. Ele não percebe, por exemplo, a beleza da cor das flores, por isso nós nunca vimos um animal ali embevecido diante de uma flor, admirando a cor da flor, e muito menos também um gato.
Em compensação, o seu faro é capaz de distinguir variações mínimas de odor que o olfato humano jamais conseguiria. Então, cada animal é dotado de uma capacidade que difere um do outro. No caso do ser humano, nós temos os 5 órgãos dos sentidos e que nós podemos captar muita coisa, mas muita coisa nós não podemos captar. Ou melhor, nós não podemos ver tudo. Imaginou se nós pudermos ver o que ocorre depois da parede? Imaginou se nós pudéssemos atravessar uma parede? Imaginou se nós pudéssemos ver tudo que se passa no organismo? Vendo tudo? Aí o professor escreve aqui, se nós pudéssemos ver tudo que ocorre dentro do organismo, ver o estômago trabalhando depois que nós comemos algum alimento, ele passando por outros órgãos, com certeza seria uma coisa deprimente, mas está tudo escondido dentro aqui do corpo e nós não podemos ver. Enfim, o que o professor está querendo nos ensinar é que o fato de nós estarmos privados de termos essas sensações extra-humanas, o fato de nós não sermos super-homens, é exatamente pensando na nossa comodidade, na nossa facilidade. Então o professor escreve aqui, se nós tivéssemos supercapacidade, veríamos o vale que fica por trás dos montes e até cidades que ficam do outro lado do planeta. Tudo isso resultaria num mundo confuso e sem ordem. Por exemplo, se nós pudéssemos enxergar o corpo da pessoa por baixo da roupa, a pessoa vestiu uma roupa grande para esconder as imperfeições, mas se nós pudéssemos enxergar, seria um caos. Então, realmente, as nossas sensações, as nossas sensações físicas são imperfeitas, mas, apesar dessa limitação dos nossos órgãos sensoriais, nós recebemos de Deus uma mente que tem uma capacidade extraordinária de transformar a nossa vida da forma como nós desejamos. Nós somos dotados de uma mente que tem a capacidade de comandar o nosso destino. Só que essa mente deve estar fundamentada numa conscientização correta. É na conscientização correta de que nós não somos simples corpos carnais, nós não somos seres limitados, nós somos a própria manifestação da vida perfeita de Deus. Quando nós tivermos essa conscientização, através da prática da meditação, e na Seichonoye nós aprendemos a praticar a meditação Shinsokan, que é uma meditação em que nós nos conscientizamos que nós não somos esse corpo material. Nós somos a vida perfeita que sustenta esse corpo carnal. É a vida perfeita que dá vida a todas as formas fenomênicas deste mundo. Então, quando nós, através da prática da meditação Shinsokan, nós adentramos e nós nos interiorizamos para a conscientização de que somos vida perfeita e maravilhosa, nós estamos manifestando aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Que verdade? De que nós somos vida perfeita de Deus. E que nós somos bem. E que quando nós manifestamos essa conscientização no nosso viver, o nosso viver se torna um viver religioso. E quando o nosso viver se torna um viver religioso, então a nossa mente, ela terá assim toda a liberdade para moldar o nosso destino da forma como nós queremos. Então é muito importante essa conscientização nossa da origem verdadeira da nossa vida. A nossa origem está em Deus, e Deus é perfeição, e Deus é amor. E quando o amor se manifesta em nossa vida, se transforma em vibração de harmonia. Aqui nesse livro, Assim se concretiza o bem, o professor Seiichi Taniguchi, ele cita muitos e variados relatos de pessoas que puderam comprovar que quando mantiveram a harmonia dentro do lar, ela se harmonizou com as células do seu organismo e fizeram então com que uma enfermidade que estava manifestada em seu organismo, ela desaparecesse. Por quê?
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos que somos filhos de Deus, nós nos tornamos incapazes de praticar o mal contra alguém. Quando nós nos revestimos da conscientização de que somos vida perfeita de Deus, nós somos incapazes de dirigir uma palavra que venha a deixar uma pessoa aborrecida ou infeliz. Enfim, o que é importante então é esse nosso viver que seja realmente um viver religioso. Fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Além desses relatos de curas de enfermidades. E quando nós falamos de cura de enfermidades, é muito importante saber que Seichonoye não surgiu para curar doenças. Seichonoye não surgiu para curar as infelicidades da nossa vida. Tá? Por quê? Essas infelicidades não têm existência verdadeira. Se o mundo foi criado por Deus, foi criado perfeito. Se a vida que recebemos de Deus é vida de Deus, então ela é uma vida perfeita. Então não existe doença, não existe imperfeição, não existe pobreza. Tudo isso é criação de uma mente nossa que vê a imperfeição como algo que existe de verdade e fica preenchendo a sua mente com sentimentos contrários ao amor de Deus. É a mágoa, o ressentimento, é a preocupação, é a tristeza, o medo. Tudo isso faz com que nós estejamos assim desligados da nossa fonte. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de viajar para o interior do estado de São Paulo. Teve um seminário no sábado e do sábado no domingo, então viajei para a cidade vizinha que era Sorocaba. Saímos de Capão Bonito e quando pegamos a estrada começou uma chuva, mas uma chuva tão forte que parece que o céu estava desabando sobre a terra. Não enxergava um palmo na frente. Tudo escuro, logicamente. Só tinha o farol do carro. Volta e meia aparecia um carro na frente, então eu tinha condições de me orientar pelo farol do carro da frente. Mas, se naquele momento eu não tivesse assim a tranquilidade e a paz de que Deus me orienta, me protege em todos os momentos e que tudo que acontece ao meu redor nunca vem para me prejudicar, com certeza eu me daria um pânico lá pela quantidade da chuva, porque olha, o limpador assim estava no máximo e não limpava nada, não enxergava nada. Talvez eu entrasse em pânico, mas naquele momento eu pensei, essa chuva, que chuva abençoada, há quanto tempo que não chove aqui no estado de São Paulo? Ela fecunda o solo, é uma bênção para nós, e a chuva que batia aqui no para-brisa, eu comecei a abençoar. Obrigado, chuva, muito obrigado, você é bênção de Deus, muito obrigado, muito obrigado. Deus me orienta, me protege, Deus me orienta, me protege, Deus me orienta, me protege. E aqui então a mente foi silenciando, silenciando, e eu tinha certeza absoluta de que Deus iria me guiando por aquela estrada. E eu sabia que quando passasse Itapetininga não era pista dupla. Mas quando chegou naquele momento, a chuva começou a arrefecer, e cruzei com vários caminhões, mas não teve problema porque a chuva já amainou bastante. E naquele momento, eu tive a certeza absoluta de que quando ficamos em harmonia com todas as coisas, com sentimento de gratidão, usando palavras afirmativas de que eu e você somos um só, tudo se torna nosso amigo. Aqui nesse livro, eu gostaria de citar o que o professor nos escreve na página 299 desse livro. Harmonizar-se com formigas e outros insetos. Você, que sempre diz que os pernilongos gostam de você, sugam seu sangue, olha o que o professor nos escreve. Tá? E tem muita gente que reclama das formigas, das baratas, dos ratos. Por que esses insetos animais vêm prejudicar o ser humano? Olha o que ele escreve. Os insetos, quando eles picam os seres humanos, não é absolutamente a maneira de ser originária de um pernilongo. Ele não precisa se alimentar-se de uma substância altamente nutritiva, como o sangue.
Porque a seiva dos vegetais, seiva verde dos vegetais, tá? E o sangue possuem composições muito semelhantes, a ponto de a primeira servir às vezes substituta do segundo. Também não existe nenhuma razão para que o bacilo da tuberculose prolifere dentro dos pulmões humanos, porque ele pode perfeitamente sobreviver dentro de um simples esterco. Então, por quê? Por quê, gente? Esses animais minúsculos, esses insetos minúsculos, atacam os homens e os animais. Por quê? E só podemos pensar que eles agem dessa maneira artificial e desarmoniosa por serem influenciados pela mente humana. Tá? Influenciados pela mente humana. Os animais de estimação, como os cachorros, os gatos, enfim, os animais que o ser humano cria, fatalmente eles são influenciados pela mente da família que o acolhe. Se a família está em desarmonia, pode crer, essa vibração de desarmonia vai acabar afetando os seus animais, fazendo com que eles manifestem situações de enfermidades. Imagine um cachorro ter que fazer ponte de safena. Os animais selvagens, você ficou sabendo de algum animal selvagem que precisou de fazer ponte de safena? Um gato que tem câncer no útero? Isso nada mais é que a manifestação da mente desarmoniosa dos seus familiares que cuidam desses animais. Então, o professor cita aqui, por exemplo, o caso da senhora chamada Tsuiki Sato, residente em Curitiba, no Paraná. Ela morou antes no Paranaguá e ela lidava com a lavoura. E certa vez, diz que as formigas devoraram completamente cerca de 600 mudas de repolho. Então, ela, como é praticante da Seichonoye, ela se dirigiu para as formigas, porque também são criaturas de Deus, né? Não como animais que fossem inimigos, que estivessem querendo atacar a fazenda dela. Com certeza, ela chegou à conscientização de que a família, estava com uma situação desarmoniosa e que estava sendo captada por essas formigas, fazendo com que elas viessem, então, a atacar a sua plantação. E ela se dirigiu à formiga dizendo: formigas, vocês e eu fomos criadas por Deus. E por isso não temos absolutamente necessidade de prejudicar umas às outras. No entanto, eu destruí o seu ninho. E, em represália, vocês acabaram com a minha plantação. Eu fui culpada. Peço-lhes perdão e daqui para frente, por favor, não destruam a minha lavoura. Comam capim. Entenderam, formigas? Imagine só. Conversando, mas nós aprendemos com o ensinamento do professor Masaru Taniguchi que não só as formigas, assim como um simples objeto, tudo é dotado da vida de Deus, tudo possui mente. Então, quando nós nos dirigimos a elas com a mente harmoniosa, aí há a sintonia e faz com que se manifeste a perfeição. E continuou a orar com fervor. Mais tarde, plantou de novo mudas de repolho e viu que desta vez nenhuma formiga atacou estas plantas. Elas passaram a recortar e carregar folhas de capim. Ao que parece, as formigas do Brasil não são pequenas como as do Japão e alimentam-se também de capim. E o outro exemplo que ele cita aqui também é de uma outra senhora, agora é residente lá do Japão. E quando o pé de ácer do seu jardim quase secou devido ao ataque de insetos, ela também visualizou o mundo perfeito criado por Deus, o mundo da imagem verdadeira, onde reina total harmonia. E daí, quando ela começou a orar, visualizando a perfeição da imagem verdadeira, ela se lembrou que não havia perdoado uma pessoa. E começou então a fazer a oração do perdão para essa pessoa e para todas as pessoas que, sem perceber ou inconscientemente, ela tenha causado algum aborrecimento, tristeza. Chegando ao estado de harmonização total com tudo e com todos. E no dia seguinte, como por encanto, todos os insetos haviam desaparecido e o ácer reviveu com toda a força. Na outra página, o professor fala também sobre o ataque dos insetos nos bichos da seda, inclusive até o ataque de ratos que estavam no teto da casa,
que estavam ocorrendo, mas naquele momento ele também mentalizou, sentando em uma posição de oração, dirigindo as seguintes mensagens: ratos, minha família sobrevive dos casulos produzidos pelos bichos da seda. Vocês me colocarão em difícil situação se comerem os casulos. Além disso, os bichos da seda perderão os descendentes. Por isso, por favor, comam outra coisa. O mundo verdadeiro vive em grande harmonia. Esses bichos da seda me foram entregues por Deus para eu criar. Por isso, peço a colaboração de vocês, ratos. No mundo de Deus não existe desarmonia nem mútua violação. Depois de fazer essa mentalização, ela percebeu então que os ratos tinham totalmente desaparecido. Enfim, não são apenas os insetos, mas se ao nosso redor estiver manifestando alguma situação incômoda, alguma situação que nós não gostaríamos de estar vivendo, vamos fazer uma reflexão em nossa mente e perceber então que nós abrigamos dentro de nós alguns sentimentos que nós não deveríamos estar abrigando. Então elimine isso da mente. Elimine através da prática da meditação Shisokan, através das orações. A Seichonoye, todos nós da Seichonoye, todos os dias às 18 horas, nós fazemos a corrente de oração pela paz mundial. É uma oração em que nós visualizamos a harmonia entre todas as pessoas do universo. Então, nós convidamos a você, que neste momento nos assiste, para que nós possamos juntos fazer esta oração. E eu convido vocês também para 18 horas estar sintonizados conosco da Seichonoye nesta oração pela paz mundial. E vamos inundar o nosso país com essas vibrações de paz e harmonia. Então, por favor, em posição de oração. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste programa maravilhoso da Seichonoye, o modo feliz de viver. Se quiser conhecer mais sobre a Seichonoye, acesse www.sni.org.br para você poder ter acesso à livraria virtual da Seichonoye. Ou então, telefone para 0800 770 2600. Nossos atendentes terão um grande prazer de atendê-lo. Muito obrigada a todos e um feliz dia. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seichonoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus.
E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonê na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Os preceitos diários de 2014 chegaram e você pode adquirir os seus nos formatos mesa e parede. O tradicional calendário da Seitonê, além de indicar o dia do mês, traz mensagens positivas que iluminam a casa e as ideias, o ambiente e o seu coração com palavras inspiradoras e purificadoras. E nós recomendamos também expor em sua empresa, comércio ou escritório. Grande parte da tiragem dos preceitos vai para pessoas que, além de renovarem o próprio ânimo diariamente, também atraem a simpatia de clientes em seus estabelecimentos, e seja em mercado, consultórios, médicos, odontológicos ou de psicologia, comércios em geral, entre outros segmentos. Por isso, a Seitonê, em seu setor de distribuição, produz exemplares personalizados. Entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5074 4100 e se informe. A partir de uma determinada quantidade encomendada, imprimimos a logomarca da sua empresa ou alguma mensagem de boas festas. Assim, você pode também distribuir aos seus clientes, amigos e familiares. Você também adquire preceitos diários 2014 acessando www.sni.org.br/livraria virtual ou pelos números 0800 770 2600 se for chamada de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. E colocou-nos em sintonia com Deus, mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e agradecemos de coração a sua companhia, viu? O seu destino é moldado conforme aquilo que você desenha na própria mente. Daí a importância de orar. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Que Deus preencha cada centímetro ao seu redor e faça florescer a paz em cada cantinho do seu lar. Um abraço. Tchau, tchau.